Bem, pessoal, a partir de agora nós vamos fazer alguns exercícios aplicando as leis de Newton, dando sequência à nossa aula anterior, tá certo? As questões que vamos resolver se encontram no módulo 11, livro 2, na frente 221. Essa questão 1 está na página 154. Três blocos, A, B e C, com massas iguais, deslizam sobre uma superfície horizontal sem atrito, puxados por uma força conforme mostra a figura. A tração no fio entre os blocos B e C é maior, menor ou igual à tração no fio entre os blocos A e B? Justifique. Então, analisando bem a figura, percebemos claramente que a função do fio entre os blocos A e B é puxar somente o bloco A, tá certo? Enquanto que a função do fio entre os blocos B e C é puxar tanto o bloco B quanto o bloco A, que está preso ao bloco B por meio do outro fio. Daí nós chegamos facilmente à conclusão de que a tração, que também é chamada de tensão, no fio entre os blocos B e C, é maior que a tração no fio entre os blocos A e B. Outro detalhe importante, como a questão afirma que a superfície não tem atrito e que as massas dos três blocos são iguais, chegamos a mais uma conclusão, de que a tração no fio entre os blocos B e C é exatamente igual ao dobro da tração no fio entre os blocos A e B, já que ele está puxando dois blocos e não apenas um. Ok? Bom, espero que tenha ficado entendido. Vamos para a próxima questão. A questão 2 nos diz o seguinte: uma pessoa empurra duas caixas, A e B, com massas MA e MB respectivamente, aplicando uma força horizontal de módulo F. Despreze o atrito entre as caixas e a superfície de apoio. Então está aí a figura. A questão pede para fazermos o diagrama de forças nas caixas A e B e quer saber também se existe força resultante em cada uma das caixas. Ok? Vamos lá, vamos por parte. O item A. O diagrama das forças. Então, como eu tenho duas caixas, elas estão juntas, é interessante a gente separar as caixas para que a gente possa ter uma visão melhor. A caixa A já está devidamente representada com a força F. Isso veio na figura original. Nós só precisamos acrescentar as forças restantes. Tenho certeza que ninguém esqueceu da força peso. Eu vou chamar de peso de A para diferenciar do outro peso da outra caixa, Como a caixa está em contato com a superfície, nós temos a força normal, normal de A também para diferenciar. E lembrando que a força F está empurrando a caixa A contra a caixa B. Então a caixa B reage empurrando também a caixa A. Está aí a força de reação pela terceira lei de Newton, força de B sobre A. Essas são as quatro forças que atuam na caixa A. Já a caixa B, vamos ver. Claro, nós temos o peso de B, a força normal de B, e como eu disse agora há pouco, nós temos a força de A sobre B, ok? É a caixa A empurrando a caixa B. Então tá aí, a caixa A recebe a ação de 4 forças e a caixa B recebe a ação de 3 forças. O item B quer saber se existe força resultante em cada uma das caixas e quer que a gente justifique a nossa resposta. Observe que na vertical, nas duas caixas, as forças N e P se equilibram, ou seja, se anulam. Isso quer dizer que a força resultante é igual a zero, ok? Já na horizontal, observe que a caixa B recebe apenas a ação de uma força, que é a força de A sobre B. Então, automaticamente, como ela é a única força, é a força resultante. Se é uma força resultante, então a caixa B acelera. Ok? Bom, como as duas caixas estão andando juntinhas, coloca aspas aí no andando, então podemos dizer que a caixa A também acelera. Se ela também acelera, tem força resultante. E como nós aprendemos, a força resultante nesse caso aí, como as duas forças horizontais são de sentidos opostos, é só fazermos a diferença entre elas. Então a força resultante na caixa A vai ser igual à força F, que está sendo aplicada na caixa A, menos a força de B sobre A, pelo fato de terem sentidos contrários, Portanto, existe sim força resultante nas duas caixas que aceleram juntas. Ok? Passemos para a próxima questão. A terceira questão envolve um elevador. Veja bem, o elevador funciona de acordo com o esquema simplificado mostrado na figura abaixo. O motor é responsável por exercer uma força sobre o elevador por meio de um cabo de aço.
Passando por uma roldana, outro cabo de aço liga o elevador a um contrapeso, né? Ambos os cabos de aço e a roldana possuem massas desprezíveis, isso quer dizer que eles não entram no cálculo, tá certo? Quando o elevador está subindo a uma velocidade constante, detalhe importante aí, ó, para chamar a atenção, velocidade constante. Isso quer dizer que é uma situação de equilíbrio. É correto afirmar que o módulo da força exercida pelo motor sobre o elevador é igual a... Bom, a questão quer saber qual é o módulo da força exercida pelo motor. Nós temos algumas alternativas nessa questão, mas vamos fazer o seguinte, vamos representar as forças no esquema. Observe que nós já temos lá uma força representada por um vetor vermelho, que é a força de tração do motor. Veja que é um cabo que está ligado ao motor, portanto, cabo, fio, seja lá o que for, é força de tração, né? Vamos chamar de TM, tração do motor. No outro cabo, nós temos mais uma tração, dessa vez é a tração do contrapeso. E além dessas duas forças, nós temos a questão do peso, que nós não devemos esquecer. Lembrando que a situação de velocidade constante, isso implica que há uma situação de equilíbrio, portanto, força resultante igual a zero. Quando nós temos equilíbrio, vamos lembrar do cabo de guerra, né? As forças de um lado são exatamente iguais às forças do outro. Como eu tenho duas forças para cima, que é TM e TCP, né? Tração do motor e tração do contrapeso, as duas juntas vão ser iguais à única força que está para baixo, que é a força peso. Como a questão quer saber qual é o módulo da tração no motor, então nós vamos isolar a tração no motor, passando a tração no contrapeso para o outro lado da equação. Lembrando que quando ela muda de lado, muda de sinal, então está aí, nós temos que a tração no motor é igual ao peso menos a tração no contrapeso. Se nós analisarmos as alternativas, nós não vamos ver uma alternativa dizendo exatamente isso. Mas observe que a alternativa D diz o seguinte, ó, a diferença entre os módulos do peso, que é o que nós temos aqui, né, o peso, né, diferença, então está aqui o sinal de menos, e do peso do elevador e o peso do contrapeso. Só que aqui nós temos o que? Tração do contrapeso. Mas observe que no contrapeso, né, nós só temos a tração ligada a ele, portanto o peso do contrapeso vai ser igual sim à tração. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, ok? Entendido? Passemos para a próxima questão. Um elevador possui massa de 800 kg quando vazio. 4 pessoas de massa 50 kg cada entram no elevador, que passa a subir com, olha aí, diferença da questão anterior. A questão anterior foi velocidade constante, é uma situação de equilíbrio. Agora tem aceleração, então não é mais situação de equilíbrio, é situação de força resultante. Aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considere a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze os atritos. Nesse instante, qual é a força total que os cabos do elevador exercem para movimentá-los para cima? Vamos representar o elevador, né? A força peso do elevador e a força de tração, que é dos cabos puxando o elevador para cima, ok? Pois bem, estão aí tudo devidamente representado. Como é uma situação de equilíbrio, eu não vou igualar as forças de um lado às forças do outro, eu vou aplicar a fórmula de força resultante. A força resultante, portanto, já que as forças têm sentidos contrários, vai ser igual. A força mais forte deve vir primeiro. Como é que eu sei quem é mais forte? Se é a tração ou se é o peso? Ora, o elevador está subindo, portanto, a força para cima é mais forte. Então, vai ser igual a tração menos o peso, ok? Bom, seguindo ainda a fórmula da força resultante, isso aí, ó, tração menos peso, é igual a massa vezes aceleração. Vamos recordar que o peso é igual a mg e perceber ainda que o elevador não está vazio. Ele tem a sua própria massa de 800 kg, mas tem 4 pessoas de 50 kg cada, isso quer dizer que as 4 juntas têm 200 kg. Voltando à nossa fórmula, né, substituindo os valores, vai ficar T, que é o valor desconhecido, que é o que queremos descobrir, é igual a 1000, o 1000, né, que é a massa total, 800 mais 200, né, vezes o G, segundo a fórmula aqui ao lado, estou substituindo P por mg.
Então, o m é 1000 e o g é 10. Do outro lado da equação, nós temos o m mais uma vez, portanto, mais uma vez o 1000. E agora o a, diferentemente do 10 aqui, que é a aceleração da gravidade, o a aqui é a aceleração do elevador, que é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Fazendo as nossas continhas, né? 1000 vezes 10 dá 10.000 e 1000 vezes 2 dá 2000. Passando o menos 10.000 para o outro lado, troca de sinal, né? Daí chegamos à conclusão de que a tração dos cabos é de 12.000 newtons. Ok, pessoal? Vamos à próxima. A próxima questão, não dá tempo de fazer todas as questões, então selecionamos aqui a questão número 11, ok? Na figura, os blocos A e B, com massas iguais a 5 e 20 kg respectivamente, são ligados por meio de um cordão inextensível. Desprezando-se as massas do cordão e da rodana e qualquer tipo de atrito, a aceleração do bloco A em metros por segundo ao quadrado é igual a. Veja que a questão quer saber qual é a aceleração. Então, se há aceleração, não é uma situação de equilíbrio. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Representando as forças, primeiro, né? No bloco A, nós temos o peso de A, né? No bloco B, nós temos o peso de B. No bloco B, nós temos a força normal de B. Veja que no bloco A, nós não temos a força normal, porque o bloco A não está em contato com a superfície, tá? E aí, no bloco A, nós temos a tração, né, daquele fio, que lá em cima, no bloco B, também tem a mesma tração. Mesmo fio, mesma tração, só com direções diferentes, tá certo? Veja bem, como as forças normal e peso se anulam, então elas não vão precisar entrar na equação, vou retirá-las do esquema para não confundir. As únicas forças que vão entrar na equação são essas que aparecem aí. Lembrando que, como nós não temos uma situação de equilíbrio, vamos utilizar a fórmula da força resultante. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Aí nós temos uma dica muito importante. Para cada bloco, você constrói uma equação. Eu tenho 2 blocos, 2 equações. Se a questão envolvesse 3 blocos, nós faríamos 3 equações e assim por diante, certo? Então, vamos primeiro ao bloco A. No bloco A, nós temos apenas 2 forças. A força peso de A e a força de tração. Como eu disse na aula anterior, começa a equação sempre pela força mais forte. Como é que eu sei qual é a mais forte? O bloco nitidamente está descendo, não tem como o bloco A estar subindo, né? Não existe nenhuma força puxando lá o bloco B. Se tivesse uma força puxando o bloco B, então o bloco A poderia estar subindo. Mas nesse caso o bloco A está descendo, portanto o peso de A é mais forte. Peso de A menos a tração, né, é igual a massa de A vezes a aceleração. Como eu estou analisando o bloco A, então todas as forças e medidas são relacionadas ao bloco A. Vamos agora para o bloco B. Então, no bloco B, nós só temos a tração, né, que é igual a massa de B vezes a aceleração. Veja que as duas equações foram obtidas da fórmula de força resultante, ok? Agora, nós só precisamos somar essas duas equações membro a membro. Observe que a tração vai ser anulada, porque eu tenho menos T e mais T. Cancelo as duas. O que é que restou para a gente? Que o peso de A, no primeiro membro da equação, foi a única coisa que restou, colocando a aceleração em evidência do outro lado, então vai ser igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Recordando que o peso é igual a mg, estou trocando o peso de A por ma vezes g e mantendo o resto da equação. Agora chegou a hora de fazermos as devidas substituições. Como a massa de A é igual a 5, G é igual a 10, massa de A de novo 5, massa de B é igual a 20 e a aceleração é o único valor desconhecido. Fazendo essas continhas aí, 5 vezes 10 dá 50, 5 mais 20 dá 25, né? Agora vamos isolar o A passando 25 para o outro lado, então A vai ser igual a 50 sobre 25, daí a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ok, pessoal? Deu para entender? Espero que sim, viu? A alternativa B, portanto, é a alternativa correta, né? Repassar a matéria, refazendo os exercícios, ajuda a fixar melhor. Fica aí a dica para vocês, tá certo? Então, não deixem de assistir a nossa última aula desta sequência. Até lá, pessoal!